viram pelo tema que eu escolhi para essa noite, eu estava pensando esse momento que a gente atravessa, né, da pandemia, mas quis Deus que essa mensagem de hoje também fosse um consolo para todos nós. Quer direta ou indiretamente, nós estamos ligados aí há quase 4 meses ao Bruno, à sua família, através das nossas orações pela Laura. Eu conheci a Laura, ela já estava internada há uns 4 meses atrás, e eu nunca pude abraçar a Laura, eu sempre a via de longe, porque ela já estava com a imunidade baixa, e mesmo antes da Covid, os médicos pediam todo cuidado para quem fosse visitá-la. Mas eu podia ver nos olhos e na face da Laura uma alegria assim, sem igual, que eu não via em muito rosto de pessoas doentes, enfermas, como ela. Eu sempre procurei levar uma palavra de consolo e de encorajamento, e ela vibrava muito com isso, apesar de não poder se alimentar muitas vezes. Mas eu sempre via no rosto dela o desejo, a alegria, a esperança de que Deus a curasse. E Deus não quis isso, não sabemos por quê, mas todas as vezes que eu fui visitar a Laura, a gente via, e mesmo depois das visitas virtuais, eu via na face dela um sorriso, uma alegria, uma confiança de quem tinha entregue a sua vida ao Senhor. Inclusive, eu coloquei isso no vídeo que está sendo feito para o Bruno e para a família, e a alegria do Senhor é a nossa força nesses momentos assim, e que o coração alegre, ele aformoseia o rosto, né, como nós lemos em Provérbios. E eu tenho certeza de que o Senhor, na sua misericórdia, na sua graça e no seu propósito eterno, quis levar a Laura. Nós sentimos ainda uma dor maior porque não podemos estar próximos, poder abraçar, poder estar junto, beijar nessa hora a família, mas acompanhamos com as nossas orações. E eu separei para nós essa noite esse tema, baseado no Salmo 23, o vale que não escolheríamos. E com certeza você sabe que vale é esse. É o vale que nós não escolheríamos, é o vale da sombra da morte. Mas nós, com certeza, temos que passar por ele inevitavelmente. Mas eu queria começar nosso estudo hoje com uma declaração de um livro que eu estou lendo sobre família, onde o autor dele, chamado Kurt Brunner, que é um pastor do Texas e que trabalhou como vice-presidente numa organização dirigida à família, e ele expressou o seguinte: o lar é o contexto primário de nossa formação espiritual. Formação espiritual é outro nome para discipulado. E ele afirma aqui que o lar é esse contexto, né, primeiro, onde acontece a formação espiritual, e ele só coloca uma coisa em parênteses, né, para melhor ou para pior. Deus nos programou para relações de carne e osso, com uma mãe, com um pai, uma esposa, um filho, uma criança, e outros que profundamente moldam a nossa percepção e a nossa experiência de fé. Tenham eles essa intenção ou não. Então, ele coloca nessa declaração que ele faz a importância do lar no discipulado, na formação espiritual da família, no crescimento dessa família. E nós podemos fazer isso intencionalmente ou podemos fazer isso sem a intenção, porque diariamente estamos trabalhando para essa formação espiritual. Jesus, ele transmitiu, dentro daquela linha que nós estamos estudando, né, do Evangelho de João, no capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus,
chega um ponto em que nós ficamos conhecendo, nesse inventário que Jesus faz da sua vida com os seus discípulos, na despedida, né, antes dele ir para a cruz, Jesus transmitiu aos seus discípulos as palavras do Pai. Ele diz assim lá no versículo 8: Pai, eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles a aceitaram. E no versículo 14 ele diz assim: eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Dei-lhes a tua palavra. Então, Jesus transmitiu as palavras do Pai para os seus discípulos. E na mesma linha, na mesma direção, nós devemos também transmitir as palavras do Pai para os nossos filhos, para os membros da nossa casa. Nós devemos fazer isso mutuamente. A palavra tem que estar no centro. E sabe por quê? A palavra, ela sempre traz bênçãos para a nossa vida, para a nossa casa. As palavras do Pai são sempre palavras abençoadoras. E a pergunta que a gente precisa se fazer, né, é essa: será que os que convivem comigo em casa estão vendo essa verdade, né, ilustrada na minha própria vida? Ou seja, essa palavra é importante na minha vida e eu tenho testemunhado dela, eu tenho vivido dela no meu dia a dia? Nós temos ouvido aqui reiteradamente, né, mensagens baseadas lá em Deuteronômio 6. O pastor Dario, ele, na última palavra dele, ele também citou isso, né? Todas essas palavras que hoje te ordeno estarão primeiro no teu coração e você vai transmitir essas palavras para os seus filhos. Então, eu quero partir desse ponto de vista. Esta palavra recebida, essa palavra retida em nosso coração, ela tem sido testemunhada, ela tem sido passada para os membros da minha família, eu tenho sido testemunho delas para os membros da minha casa, da minha família, e como essa palavra que tem sido recebida, retida e testemunhada nos ajuda a passar pelo sofrimento, nos ajuda a passar por esse momento extremamente angustiante que nós estamos passando, de isolamento, de ver pessoas queridas, né, partirem sem poder estarmos com elas, de ver que a pandemia ela chega cada vez mais próximo da gente, de pessoas conhecidas, né? Essa semana passada faleceu o pai de um presbítero, um amigo lá da Nova Jerusalém, e ele mesmo está com a Covid também por causa do relacionamento que teve com o pai nesses dias. Então nós vemos, né, pessoas sofrendo, pessoas tristes, né? E vemos a situação caótica em que o nosso país está, e todo esse momento é um momento de angústia, um momento que nós passamos por uma reflexão muito grande sobre essa questão do sofrimento. Tim Keller, num livro onde ele trata sobre a questão do sofrimento, ele se expressa assim: o sofrimento se encontra no âmago, no centro da descrença e da crença em Deus, do motivo de as pessoas regredirem ou amadurecerem no caráter. Então ele diz que o sofrimento inevitável que nós atravessamos, ele está no centro da descrença e da crença em Deus, do amadurecer e também do regredir, né, na nossa comunhão com Deus. De como Deus se torna menos real ou mais real para elas. E quando nós estudamos a Bíblia, afirma ele, buscando entender esse padrão profundo, né, descobrimos que o grande tema da Bíblia, preste atenção nisso, o grande tema da Bíblia é como Deus traz alegria plena, não só apesar do sofrimento, mas através dele. Então, a tese dele é que o tema central da Bíblia é como Deus traz alegria plena, não só apesar do sofrimento, mas através dele. E ele diz: assim como Jesus nos salvou,
não apesar do que sofreu na cruz, mas por causa disso. Ou seja, por causa do sofrimento de Jesus na cruz, nós fomos salvos. Existe, portanto, uma alegria peculiar, rica e tocante, que parece nos alcançar somente no sofrimento e por meio dele. E quando nós começamos a estudar a Bíblia, realmente, nós vamos ver que há realmente esse fato. Quantas pessoas no sofrimento experimentaram uma alegria grande, uma superação muito grande da dor, da tristeza, por causa do amor e da misericórdia de Deus. E é por isso que, nesta noite, eu quero que nós voltemos os nossos olhos para um dos textos mais queridos, um dos textos mais amados da Bíblia, e talvez de todo mundo, cristãos ou não, que é o Salmo 23. O salmo que a gente ensina para os nossos filhos quando eles são pequenos ainda. Salmo esse que é cantado, salmo esse que é decorado, salmo esse que é encenado. Este salmo e esse texto talvez sejam um dos mais queridos na nossa vida. Só que preste atenção numa coisa, algumas realidades podem se tornar tão familiares para nós, tão rotineiros, que nós não enxergamos mais a profundidade delas. E isso pode acontecer com o Salmo 23. Ele pode se tornar apenas um clichê, né? Pode se tornar apenas uma palavra que a gente entende que é uma palavra-chave para levar consolo para alguém, sem nós percebermos a profundidade deste salmo. Na língua original, esse salmo, ele começa com duas palavras só, e que significam o seguinte: Senhor, pastor de mim. Senhor, pastor de mim. Então, Davi começa esse salmo dizendo que o Senhor é o seu pastor, é o pastor da sua vida, é o seu cuidador, é o seu guardador, é o seu guia, é o seu provedor. E se há alguém que entendia muito bem de pastorear ovelhas, foi Davi. A gente entende que esse salmo foi escrito quando ele já era rei, mas certamente ele se lembrou do tempo em que ele era o pastorzinho Davi, né? Que a gente gosta de ensinar aos nossos filhos, né? E ele certamente se lembrou do tempo em que ele pastoreava as suas ovelhas. Talvez ele se visse sentado, olhando para as suas ovelhas e pensando assim: assim como eu estou para essas ovelhas, Deus está para mim. Ele é o pastor de mim. É aquele que me guarda, é aquele que cuida de mim, é aquele que me guia. E eu gostaria, então, de nessa noite com vocês, nessa perspectiva do consolo, de como enfrentar o sofrimento, o vale de sombra de morte, nós fizéssemos algumas considerações tentando nos aprofundar neste salmo que se tornou tão familiar para a gente, tão corriqueiro para a gente, e que às vezes a gente não pensa nele, nessa profundidade do que nos é apresentado. Então, a primeira consideração que eu gostaria que nós fizéssemos é na geografia, é nos locais por onde o pastor conduz as ovelhas. Nós gostamos de olhar para esse salmo e ver as águas tranquilas, os pastos verdejantes, e como o pastor, né, conduz as suas ovelhas por esses momentos, por esses lugares. Esses são lugares tranquilos, esses são lugares de paz. Esses são lugares que, sob o olhar do pastor, tudo está indo bem, tudo está tranquilo. Mas Davi escreve que há um outro lugar, há uma outra geografia também neste salmo. E ele diz assim: embora eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei o mal. Então, este é um lugar descrito neste salmo também. Este é um local descrito nesse salmo que nós não gostamos muito dele. E por isso que eu digo que é o lugar que nós não escolheríamos estar nesse salmo. Este é o vale da escuridão profunda. Um vale que esconde bandidos, salteadores, ladrões,
Lembra lá, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida. Jesus, o pastor da nossa vida, fala sobre isso, né? É um lugar também de predadores, né? De animais que querem comer, né? Matar a ovelha. É um vale também onde os inimigos se escondem, eles se camuflam, né? Na escuridão. E esse lugar, o medo assombra até a nossa imaginação. Mas é na segurança, é no consolo que temos até mesmo neste lugar, que é um vale de sombra e de morte, de perigos, de medos, que talvez faça deste salmo o salmo mais amado ao longo da história. Porque, inevitavelmente, nós passamos na vida por lugares assim, ainda que nós não queiramos. Nós não queríamos, nesse dia, receber a notícia do Bruno que a sua irmã faleceu. Nós não queríamos passar e não queríamos ver o nosso país e o mundo passar por essa pandemia. Nós não queríamos passar por tantas privações que nós temos passado, apesar das bênçãos que Deus tem nos concedido neste momento. Nós não queríamos ver a depressão de muitas pessoas, né, se acirrar, tornando-se uma síndrome de pânico, né, neste momento de isolamento, de distanciamento social. Então, nós precisamos considerar a geografia, os locais que são descritos nesse salmo e entender que não só existe ali águas correntes tranquilas, onde as ovelhas podem tomar água tranquilas, nem só aqueles pastos verdinhos onde elas podem se alimentar tranquilas, protegidas, mas há um vale também, há um lugar sombrio, há um lugar onde nós não escolheríamos estar. E eu gostaria que você considerasse agora, então, quem nos leva, quem nos guia por este vale. Este caminho, né, de sombras mortais não foi uma autoescolha. Sabe por quê? As ovelhas, elas são tímidas. As ovelhas, elas são acanhadas. E elas não andam voluntariamente em lugares assim espontaneamente, tá? Voluntariamente. As ovelhas não são como um leão, né? Destemido, que vai para tudo quanto é canto, que é o rei, né? Da floresta, e todos temem a ele. As ovelhas não são assim, destemidas como um leão. Caminhos escuros são onde as ovelhas morrem. Então, por isso, elas têm medo desses lugares e elas não escolheriam atravessar esses vales. Então, como Davi acabou andando, porque ele está descrevendo ali a sua vida, como ele acabou andando por esses lugares, por esses vales. E a conclusão que a gente chega, né, é a seguinte, e ele não tem dúvida de falar isso. O seu pastor o levou por aqueles vales. Porque talvez para chegar aqueles pastos verdejantes, para chegar àquelas águas tranquilas, precisaria passar por esses vales. E foi o seu pastor, e Davi reconhece isso, que foi o seu pastor, que ele considera aqui nesse salmo, que o levou a passar por esses lugares. Cristo, ele é o nosso bom pastor, e ele nos leva aos pastos verdejantes, ele nos conduz às águas tranquilas, mas ele também nos lidera, ele também nos guia através de vales escuros. Como é importante a gente perceber isso na nossa vida, na nossa existência. Sabe por quê? Porque quando nós atravessamos esses vales, é que chega para nós, muitas vezes, a pergunta: onde está Deus? Por que Deus está permitindo isso? Por que eu estou passando por isso? É algum pecado na minha vida? O que eu fiz, né? Eu não mereço isso. Então, nós precisamos entender que é o Senhor quem nos conduz, muitas vezes, por vales assim. Quando as coisas não vão bem, nós achamos que vamos ser destruídos, esmagados. Somos tentados a pensar nisso. Deus nos abandonou. Ou então, ele não se importa com a gente. E isso nos fere ainda mais
quando passamos por momentos difíceis assim de dor e de sofrimento. É passar na nossa mente, no nosso coração, que talvez nós fomos abandonados por Deus, deixados por Ele não se importa conosco. Eu creio que todos nós, talvez, passou para a nossa cabeça algum momento assim. Talvez não em tragédias pessoais na nossa vida, mas tragédias que a gente assiste diariamente aí no mundo. Mas Davi, ele pensa o contrário. Veja comigo essa verdade aqui. Ele pensa o contrário porque ele escreve o seguinte: não temerei o mal, porque tu estás comigo. Ele faz essa declaração. Ele sabe que esse vale é verdadeiro, ele existe, Davi já tinha passado por ele, mas ele não teme o mal porque ele declara: o Senhor está comigo, eu não estou sozinho aqui. Davi, ele não vê em Deus como pastor, um pastor duvidoso, um pastor coçando a cabeça, né, e imaginando assim, onde nós viemos parar? Um pastor descuidado, alguém que não sabe conduzir. Não. Davi confia que o seu pastor, ele pretendia, ele sabia que estava fazendo ao passar por esse caminho. E a mesma ideia ela é vista no versículo 5, onde a figura muda, né, do pastoreio para um anfitrião que recebe gente na sua casa para dar um jantar, e ele vê Deus como esse anfitrião, ele diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, dos meus inimigos. Isso aí equivale ao vale da sombra da morte. Imagina Deus colocando você face a face com o seu inimigo, com o seu adversário, que quer te fazer o mal, que quer te prejudicar. E Davi, ele diz assim: o Senhor, ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Então nós precisamos considerar isso também, que Davi está deixando bem claro para nós. É o Senhor, o seu pastor, que o levou a passar naquele vale. Agora vamos considerar uma outra coisa, que Davi nos mostra aqui de uma forma clara nesse salmo. É o preparo, é o aparelhamento do pastor para guiar e conduzir as suas ovelhas por esses vales. Veja que interessante, Davi diz: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Sabe o que é esse bordão? É um bastão, é uma vara, como ela é também traduzida, para lutar corajosamente contra aqueles que ameaçam as ovelhas. Então, veja que Davi, nessa visão, não só da geografia, mas de cada elemento, né, que está em torno do seu pastor, ele vê na mão do seu pastor o bordão e o cajado. Lá no Salmo 2, que é um salmo messiânico de coroação do rei, que é Jesus, diz lá: com vara de ferro as quebrará ou governará. Aquele salmo diz que Jesus ele governará as nações com uma vara de ferro. Essa palavra vara é a mesma palavra usada aqui para bordão. Ou então lá em Isaías 11:4, que é um salmo messiânico também, que diz assim: que o rei do universo castigará a terra com a vara de sua boca. A palavra vara lá é a mesma palavra usada aqui para bordão. Então, veja que Davi está descrevendo que esse pastor que nos conduz por vales também sombrios, ele está aparelhado com instrumentos que vão garantir a nossa proteção. E ele fala também do cajado, né, que é um gancho para amorosamente, né, puxar a ovelha de volta do perigo e mantê-la perto do pastor, perto do lugar seguro. Davi, que também foi pastor, ele sabia que esses instrumentos aí, o bordão e o cajado, não eram para decoração, não. Eles tinham uma finalidade. E ele conhecia o pastor verdadeiro, o suficiente para saber
que ele não era um mercenário, né? Que fugiria quando o lobo viesse. Essa é a descrição que Jesus faz, né? Lá em João, capítulo 10, os versículos 12 a 14. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Então, Davi sabia que o seu pastor não era um mercenário. Assim como Deus, que é o seu pastor descrito aqui, não havia abandonado Davi quando ele lutou contra Golias. É outra mensagem bíblica que a gente gosta de ensinar às crianças, né? E ali, o pastor de Davi não o abandonou. E ele, com uma funda e pedrinhas, né? Ele fez derrubar um grande gigante, porque o Senhor, que é o seu pastor, estava aparelhado para que Davi vencesse ali. Davi, ele não conseguia ver todos os perigos à sua frente, mas ele podia ver quem estava com ele. Ele podia enxergar quem estava com ele. E que ele não deveria temer, então, nenhum mal, porque tu estás comigo. Mas nós precisamos considerar mais uma coisa, que talvez seja a chave das nossas perguntas, né? Ou a pergunta mais difícil que a gente faz. Por que Deus nos conduz por esses caminhos? Por que Deus nos faz caminhar por vales de sombra e de morte? Em alguns momentos, e esses são os momentos que nós escolheríamos, né? Ele nos permite assentar em pastos verdes, ele nos faz desfrutar dias ensolarados, ele nos leva às águas de refrigério. Louvado seja Deus, porque nós temos dias assim. Não são correntes perigosas, né? E pensa numa corrente perigosa para uma ovelha, com aquele casaco, né, de pelo que ele tem, a ovelha tem. Se ela se afundasse, submergisse, né, numa corrente perigosa, ela morreria consequentemente. Aquilo seria algo que pesaria tanto, né, que a levaria. Então, mas ele nos conduz por águas tranquilas. Mas em toda a caminhada e liderança do nosso pastor, pelos mais variados caminhos, ele nos faz caminhar, ele nos conduz, e veja a chave aí no versículo 3, por caminhos da justiça, por caminhos de retidão, por amor do seu nome. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, de retidão, por amor do seu nome. O que isso significa? Ele nos leva a nos tornarmos mais parecidos com ele quando atravessamos esses vales. O nosso Deus é um Deus justo, nosso Deus é um Deus reto. E por amor do seu nome significa que ele nos faz caminhar por vales assim para a sua própria glória, para que a sua glória seja realmente conhecida. Então veja que às vezes esse ser guiado por caminhos da justiça significa aprender a descansar em pastos verdejantes, outras vezes significa o conforto de caminhar ao lado das águas tranquilas, mas outras vezes significa que nós vamos ter que caminhar por vales de sombras e de morte. E o Senhor quer nos conduzir por esses caminhos, aqueles mais tranquilos e os mais sombrios da nossa vida, em retidão, em justiça, para que a gente se torne semelhante a Jesus Cristo na nossa vida. Esse é o alvo da formação espiritual. Esse é o alvo do discipulado, nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo. E aqui está Davi afirmando que Deus nos conduz por caminhos assim, para que a gente possa se tornar semelhante a Jesus Cristo.
E aí eu queria que você prestasse atenção nesse texto de Hebreus, Hebreus capítulo 5, versículo 8, que fala sobre Jesus Cristo, da sua encarnação, da sua vida como homem perfeito. E veja o que diz esse texto. Embora fosse filho de Deus, ou seja, embora essa expressão aparece aí para dizer, embora ele fosse Deus, embora ele fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Que texto, né? Jesus aprendeu na sua humanidade, pelas coisas que sofreu, a obediência. E obediência é uma vida de retidão. Obediência é uma vida justa. Se Jesus, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, nós nos tornamos semelhantes a Jesus Cristo, quando passamos por vales assim, de sombra e de morte, e aprendemos o caminho da justiça e da retidão. Aprendemos a, como Jó, né? Reconhecer no final desse caminho o seguinte: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E eu me abomino, né? Eu me arrependo no pó e na cinza. Ou seja, Jó se consolava, né? No pó e na cinza, ao reconhecer que Deus, através dos seus sofrimentos, estava tornando a sua vida, aí sim, uma vida justa e reta, e não uma vida auto-justificada pela sua retidão que talvez Jó achasse que ele tinha, mas que Deus forjou nele através do sofrimento. Aí nós, caminhando para o fim, nós precisamos considerar uma coisa muito importante também, que é uma informação vital, uma informação importantíssima que Davi nos dá nesse salmo, que nos aproxima realmente do consolo dele. Davi usa uma expressão importante, ele fala assim: embora eu ande pelo vale da sombra da morte. Pelo, ou seja, através. Ele nos leva através do vale de sombra da morte. Ou seja, esse vale escuro e sombrio não era o destino final. Não é o destino final da ovelha. A escuridão profunda não era o local de permanência da ovelha. Ela não permaneceria ali para sempre. Era uma passagem que levava a outro lugar. Ou seja, cercado de perigos, cercado de inimigos, de incertezas, Davi sabia que ele passaria por isso com o Senhor guiando a sua vida. Então, lembre-se disso nesses dias, que esse vale sombrio que tanto nos causa medo, desconforto, incertezas, insegurança, é um lugar de passagem pelo vale. E o Senhor vai conosco, armado, né, do seu cajado, do seu bordão, para nos proteger e para nos guiar. Agora, finalmente, eu queria considerar uma última questão que Davi levanta aqui. É considerar aonde esses caminhos nos levarão. Para onde esses caminhos nos levarão? E principalmente o vale de sombra e de morte. Às vezes, esses vales escuros, eles permanecem assim por algum tempo, como sombras, nada mais. 3 hebreus, no tempo do exílio da Babilônia, conheciam muito bem este salmo. Sadraque, Mesaque e Abdinego. Esses 3 jovens hebreus, eles talvez conheciam e cantavam esse Salmo 23, o Salmo do Bom Pastor. E eles desafiaram o ímpio Nabucodonosor. Eles desafiaram Nabucodonosor, sabendo que o pastor deles, que era o pastor do rei Davi, estava lá para salvá-los, se ele quisesse. Não é verdade? Porque foi isso que ele disse para Nabucodonosor: se Deus, que é o nosso pastor, quiser, ele nos livrará. Mas se não nos livrar,
fica sabendo que nós permaneceremos fiéis a Ele. Quando eles entraram na fornalha, né, o pastor deles os acompanhou, estava lá com eles, e eles sobreviveram. As pessoas ficaram ali aterrorizadas até, né, porque jogaram 3 pessoas lá dentro e de repente tinham 4. E eles viram uma como se fosse um filho dos deuses, né, caminhando ao lado daqueles 3 amigos. E eles sobreviveram, porque o pastor em quem eles confiavam e não obrigou a eles salvá-los, quis salvá-los naquele momento. Mas às vezes nós não sobrevivemos. Às vezes a morte vem. Às vezes tragédias caem sobre a nossa família, como hoje caiu sobre a família do Bruno. Corações ficam partidos de dor, a perseguição vem e a libertação tão esperada não chega. O que acontece então? Onde está Deus? Ele ainda nos guia através desses vales sombrios? Sim, ele faz isso. Jesus, o grande pastor, nos guia por esses caminhos em que nós não sobrevivemos, nós morremos. Ele conduziu, sabe quem, numa situação assim, diferente dos 3 hebreus, a vida de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, né, da fé. Ele conduziu Estevão pelo vale sombrio da morte até o lugar aonde Deus também nos conduzirá, a si mesmo, a Ele mesmo. Deus quer nos conduzir pelo vale de sombra de morte para nós chegarmos nos seus braços. Veja, lembre-se do que foi relatado da morte de Estevão, que ele olhou para o céu e ele viu o quê? A glória de Deus. E ele viu quem? Jesus, em pé, à direita de Deus, levando para si, para o seu lugar glorioso na sua presença. Aquela foi a despedida de Estevão, né? Como os 3 amigos lá, ele não foi liberto da fornalha, do sofrimento, da morte, mas através da morte, ele enxergou a glória de Deus. E veja como esse salmo de Davi termina. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei aonde? Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse é o destino que nos está sendo aguardado. Não importa quando a morte finalmente chegar. Jesus, o nosso pastor, ele nos leva através da morte a habitar na casa do Senhor para sempre. Ou seja, o próprio Deus. E é assim que Davi descreve, né, o seu pastor nesse salmo. O próprio Deus é o fim da jornada de Davi no Salmo 23. O vale da sombra da morte, mesmo quando é mais do que sombras, leva diretamente ao próprio pastor. Todos os lugares são apenas passagens. Rios, estradas, vales que levam ao nosso lar eterno, a Ele, o nosso pastor. Eu gostaria de concluir voltando a um pensamento de Tim Keller, num livro muito bom para ler nesse momento que estamos atravessando. Caminhando com Deus em meio à dor e o sofrimento. É o título do livro dele, de Tim Keller. Caminhando com Deus em meio à dor e o sofrimento. E ele faz uma descrição do que ele considera uma das descrições mais vívidas do sofrimento na Bíblia, que é justamente lá Daniel 3. 3 homens fiéis a Deus, jogados numa fornalha que deveria consumi-los. No entanto, uma figura misteriosa aparece ao lado deles. Estarrecidos, os espectadores não veem 3,
mais 4 homens na fornalha, e um deles é parecido com o Filho dos deuses. Assim, os homens atravessam a fornalha do sofrimento e não foram consumidos. Tendo a vantagem, e aí o Tim Keller afirma isso, tendo a vantagem de conhecer o Novo Testamento, nós sabemos que aquela quarta pessoa era o próprio Filho de Deus. Uma cristofania, né? É assim que os teólogos chamam, é uma aparição de Cristo no Antigo Testamento. Era uma cristofania, o Filho de Deus. Aquele que séculos mais tarde daquele acontecimento enfrentou a própria fornalha de aflição infinitamente maior na cruz. Jesus enfrentou ali e fez isso sozinho. Mas isso que Jesus fez eleva o nosso conceito de Deus e nos ajuda a caminhar com Ele em meio à dor e sofrimento. Ele é aquele que caminha conosco, numa dimensão totalmente nova, totalmente nova. Em Jesus Cristo, nós testemunhamos que Deus vivencia, tá, o sofrimento do fogo da mesma maneira que nós enfrentamos, porque ele enfrentou a morte. Ele é verdadeiramente o Emanuel, o Deus conosco, em amor e entendimento em nossa angústia, em nossa aflição. Se nós queremos lançar luz sobre a dor e o sofrimento que enfrentamos em relação a Deus, nós temos que reconhecer isso em Jesus Cristo, aquele que sofreu a nossa morte, a nossa dor. Ele se lançou em nossa fornalha para que, quando depararmos nós mesmos com o fogo, nós nos voltemos para ele. Saibamos que não seremos consumidos, mas sim seremos transformados à sua semelhança. E nada poderá nos separar do amor de Deus, nem mesmo a morte, nem mesmo a morte. E ele termina esse trecho, né, que eu extraí do livro dele, com uma expressão de um pai da igreja que dizia assim num dos hinos que ele escreveu: eu vos abençoo. É ele falando assim, é como se Jesus estivesse dizendo isso para mim, Deus estivesse dizendo isso para mim. Eu vos abençoo, convosco estarei, para santificar-vos, a dor usarei. Para santificar-vos, a dor usarei. Então, queridos, nessa noite, nesse dia que nós separamos para compartilhar a palavra de Deus, e a nossa intenção era trazer uma palavra de conforto, de consolo, de encorajamento para nós nesse momento que atravessamos, né, de pandemia, saber que nós não estamos sozinhos, sabendo que é Deus mesmo que está nos conduzindo por esse vale, mas nós não estamos sozinhos nele, ele vai conosco, ele já deu provas disso, e ele está aparelhado com o seu bordão e com o seu cajado para nos conduzir. E ele quer nos levar a passar por esse vale. Se ele nos poupar dessa fornalha, né, nós teremos ainda tempo para caminharmos aí, mas se não, no final da nossa caminhada, seja no final dessa pandemia, seja quando encararmos a nossa própria morte, é estarmos com ele, nos braços dele, experimentando as glórias que ele tem preparado para nós. Mas enquanto isso, o nosso lar, a nossa família, é o lugar principal da nossa formação espiritual, onde essas verdades precisam ser vividas, no consolo, no contato com a palavra de Deus, e elas sendo transmitidas para os nossos filhos, para os nossos semelhantes, né, dentro da nossa casa, para os nossos vizinhos, e assim podermos experimentar, né, essa graça da presença do pastor que nos guia e nos acompanha por esses caminhos que nós não escolheríamos, mas que nós temos que passar por eles, porque o Senhor nos conduz por eles com um propósito todo especial,
de nos tornar semelhantes àquele que, apesar de ser filho, aprendeu a obediência, a justiça e a retidão pelas coisas que sofreu. Que Deus nos abençoe, que Ele nos guarde na nossa caminhada, né? Nas lutas, nas provas que cada um tem enfrentado nesses dias. Amém? Eu deixo aberto aí, se alguém quiser fazer algum comentário, trazer alguma palavra, um testemunho, fique à vontade. Pastor, há um tempo atrás, eu escutei uma mensagem. Ana, cortou o seu microfone. A gente começou a te escutar. Melhor, né? Aí sim. Ficou melhor? Não. Tá. Há um tempo atrás eu ouvi uma mensagem do Reverendo Hernandes, que ele falava um pouco sobre as aflições, né, na nossa vida. E daí ele usou dois termos que o pastor Ricardo também falou, que ele fala que as aflições na nossa vida, elas são certas, ou seja, elas vão acontecer, a gente não tem como escapar delas, mas elas são passageiras e só a Deus cabe o quanto passageiras elas são, né? Se elas vão durar um dia, um mês, um ano, e elas são pedagógicas. Então, elas servem para nos ensinar alguma coisa, né? E daí ela vai me ensinar uma coisa diferente ela vai ensinar para a Dani, uma coisa diferente ela vai ensinar para o Alê, uma coisa diferente ela vai ensinar para o pastor Ricardo. Para cada um de nós, Deus, através das nossas aflições, Ele quer nos ensinar. E Ele quer que a gente seja melhores, né? E Ele nos promete que o destino final, como o pastor Ricardo falou, não é o deserto, né? E graças a Deus por isso, que a gente vai passar por aflições nesse mundo, mas a gente tem a certeza que a gente vai para a glória, né? E isso é o que nos dá conforto para seguir, né? Para passar por momentos de dificuldade, seja ele qual for. Então, essa palavra dele veio muito a calhar com o que o pastor Ricardo falou hoje para a gente, que é o que a gente tem que ficar firme nesse propósito para a gente conseguir seguir pelo vale da sombra da morte, né? Uma passagem por ele, e não que a gente vai ficar nele. Era isso. Complementando, Ana, às vezes a gente, nessa dificuldade da gente enxergar, né, o porquê que a gente está passando por isso, às vezes é educativo não diretamente para a gente, né, para alguém que está nos vendo também. Para o reino de Deus isso pode fazer um sentido que para a gente pode nunca fazer, né, no fim das contas. Eu queria só lembrar que essa é uma palavra que nós precisamos, né, lembrar sempre na nossa vida, e ela tem sido realmente uma forte âncora, né, de consolo para nós, mas há muita gente que não tem essa esperança, né? E esses dias de pandemia, muitas pessoas estão abertas, né? Porque estão desesperadas, estão sem consolo, estão sem uma âncora para se agarrar, né? E estão sem saber o que será do futuro. Essa é uma oportunidade de nós falarmos deste salmo, né? Falarmos do que Jesus fez e testemunharmos do grande amor dele, né? E semearmos este amor, essa esperança, para que as pessoas possam se agarrar a Cristo Jesus, né? E confiar nele para a sua salvação. Eu estava nisso que eu comentei, eu estava lembrando também essa semana perdemos o reverendo Ravi Zacarias, né? Não sei se é assim que se diz, ou Ravi, ele é indiano, né? E ele tem uma mensagem onde que ele conta, né, de um amigo, na verdade, de um momento da vida dele, quando ele era jovem, que ele estava dando cabo da própria vida, né? Por não ter essa visão de sentido da vida dele. Ele não enxergava, até que um Gideão trouxe
ele estava no hospital, internado por numa das tentativas de suicídio, né? E o Gideon trouxe um Novo Testamento ali, entregou na hora e aquilo ecoou na vida dele, transformando ele num grande missionário, aí, num grande pregador que a gente perdeu. E ele visitando esse amigo, né? Esse Gideão, depois de muitos anos, ele falava que, né, o Gideão falava para ele que assim, eu acho que Deus, eu fico vendo suas mensagens no YouTube, nas grandes pregações, eu acho que Deus me mandou aqui na Terra só para entregar aquele Novo Testamento para você. Eu passei aí no grupo para vocês o vídeo e o site, né, do Ravi Zacarias, para vocês ouvirem desse testemunho dele aí. Mais alguém quer fazer algum comentário da palavra? Senão a gente passa por um momento aí de pedidos e orações, né? Bom, acho que não, né? Então, não sei se o pessoal aí tem algum pedido de oração específico. A gente já tá falando da família do Bruno e da Sara, né? Sem dúvida eles estarão nas nossas orações. Mas alguém tem alguma outra coisa a mais aí pra gente compartilhar e colocar no grupo? Oi, Alexandre, Murilo, tudo bem? Fala, Murilão. Eu queria pedir oração do irmão de uma conhecida nossa que chama Gilmar. Ele tá com Covid-19